Olá, meu nome é Daniel e hoje eu estou aqui para a gente conversar sobre alguns tabus em relação ao atendimento clínico, ao atendimento de terapia psicológica. A primeira coisa que eu gostaria de conversar é em relação ao gênero do terapeuta. Não necessariamente um homem vai atender um homem e uma mulher vai atender uma mulher. Nós, psicólogos e as psicólogas, estão todos preparados para atender demandas vindo de homens ou vindo de mulheres, obviamente respeitando as suas especialidades. Também estamos preparados para atender demandas vindo de pessoas que não têm uma identidade de gênero, mesmo que essa não seja a demanda principal da terapia. O segundo ponto, que muitas vezes me chama a atenção, é que as pessoas muitas vezes dão a desculpa de falar que não são loucas para não participarem, não irem num atendimento psicológico. Obviamente, a psicologia tem todo um estudo e se debruça em relação à loucura e aos seus desdobramentos, e isso é parte do nosso fazer de psicologia. Contudo, a gente não se limita a atender somente transtornos psiquiátricos, pessoas que se dizem e se colocam ou são taxadas como loucas. Toda e qualquer problemática que você ou alguém que você conhece está sentindo pode ter auxílio de uma intervenção psicológica. Vai ser alguém que vai conversar e, por meio da palavra, vai poder te dar algumas colocações que você vai refletir e você vai implementar dentro da sua vida, que vai buscar sanar alguns problemas, fazer você identificar alguns sentimentos e comportamentos e algumas situações e modificar algumas questões que você esteja querendo que se modifiquem e que sejam diferentes para você poder se sentir de uma maneira melhor, levando mais bem-estar para a sua vida, levando mais saúde para a sua vida. Um terceiro ponto é em relação à psicologia e à psiquiatria. A psicologia e a psiquiatria muitas vezes se complementam, portanto, são duas ciências diferentes. E isso já responde um outro tabu dentro da prática psicológica. Psicólogos não receitam remédios. Essa parte fica para a psiquiatria. Então, a psiquiatria, como um veio médico, pode receitar medicamentos e vai vir para complementar o trabalho da psicoterapia, assim como a psicoterapia também vai complementar o trabalho da psiquiatria. São coisas diferentes que podem, juntas, terem benefício. Um outro ponto muito importante é em relação ao sigilo psicológico, o sigilo profissional dentro da terapia. Então, nós psicólogos seguimos as orientações tanto do Conselho Federal de Psicologia como do Conselho Regional de Psicologia. Tudo que é tratado dentro da terapia, seja de maneira escrita, seja em terapia online, seja em terapia presencial, seja uma atividade, é de dever do psicólogo, guardar essas informações de uma maneira sigilosa, que as pessoas não tenham acesso durante um certo período, para que elas possam servir de material para aquela terapia, para aquela intervenção, mas que elas não tenham acesso de outros profissionais, mesmo que sejam psicólogos, e tenham uma possibilidade de aqueles assuntos delicados e aqueles assuntos que podem gerar ali uma problemática para a pessoa, que sejam divulgados ou que outras pessoas tenham acesso. Portanto, o sigilo é algo levado muito a sério, é algo respeitado pela grande parte dos profissionais, e se caso não for respeitado, tem todos os preceitos aí do CRP e do CFP para poder orientar os profissionais de uma maneira que isso não ocorra novamente ou que isso tenha uma represália por conta da quebra ou da perda do sigilo em relação aos conteúdos de uma terapia. Um outro ponto que também as pessoas muitas vezes têm medo de colocar dentro da terapia é a vergonha em relação a determinados assuntos. Então é importante a gente desmistificar isso. O psicólogo e a psicóloga, elas estão aptos a ouvir as questões sem julgar essas questões. Por quê? Porque eles vão levar em conta todo o contexto que foi necessário para essas possibilidades virem à tona. Então, de maneira alguma, a gente vai escutar um ponto e vai sair julgando, apontando o dedo, apontando uma questão errada ou certa, ou uma positiva e negativa. A gente vai ouvir de coração aberto, de mente aberta, para possibilitar que a gente faça uma análise, que a gente vá mais a fundo, que a gente não fique na superfície, que a gente consiga ir além. Então,
toda essa questão da vergonha, essa questão do medo em relação ao julgamento do terapeuta, ela deve ser deixada de lado. A gente dentro de terapia deve ser o mais sincero possível que a gente conseguir e a gente tem que ser o mais aberto possível para conseguir expressar tudo que está ali dentro da gente e a gente tem vontade de falar, vontade de colocar para fora. Então, esses foram alguns dos tabus que eu gostaria de dividir com vocês. Obviamente que se vocês tiverem outras questões que vocês já ouviram alguém falar ou que vocês têm em sua mente aí, vocês compartilhem com a gente pelas formas de contato, seja pelas redes sociais aqui do EPSI, seja pelo e-mail oficial, mas vocês mandem as questões pra gente, as perguntas pra gente, que a gente vai ter o maior prazer de responder para vocês. E caso vocês tenham algum interesse de conversar com a gente, também fiquem à vontade para mandar qualquer dúvida e perguntas aí para nós, tá bom? Muito obrigado.